Imagine um mundo abandonado por Deus, um lugar sombrio caindo aos pedaços e que é controlado por entidades malignas que governam aquele mundo com mão de ferro. E nesse universo caótico e sem esperança vagam duas personagens. Uma delas é Iana, uma guerreira gigantesca de puro músculo que carrega um porrete místico capaz de despedaçar qualquer inimigo que entre no seu caminho. E a outra é Beatrice, um projeto de feiticeira que também é extremamente poderosa e que, assim como Iana, tem apenas um objetivo naquele mundo amaldiçoado: destruir por completo todos aqueles demônios que se auto-intitulam deuses. Bem, essa é a ideia de Axioma Vetiti, uma obra brasileira escrita por Rick Almeida e ilustrada por Cristiano Oliveira. Esse que é um quadrinho que eu li bem recentemente, gostei bastante da proposta e resolvi trazer aqui pra vocês. Axioma Vetiti se propõe a ser uma obra de Dark Fantasy, que pra quem não sabe é um subgênero da fantasia que mistura elementos de fantasia com horror, muitas vezes horror cósmico. Dessa forma, criando nas histórias um ambiente muito bonito, mas também extremamente macabro. Essas histórias normalmente se passam ali no período da Idade Média e a grande maioria dos trabalhos desse subgênero costumam ter inspirações de outras obras de fantasia já bastante consolidadas, como Berserk, Conan, Senhor dos Anéis, Elric, etc. E com Axioma Vetiti não é diferente, e a gente vai ver algumas dessas inspirações ao decorrer da história, que ainda está em andamento e pelo visto vai ser uma trilogia, que já conta inclusive com um livro de contos. O segundo volume atualmente está em financiamento no Catarse. Hoje eu vou comentar com vocês o volume 1, que vai apresentar um pouco dos personagens, da história e da proposta desse universo. Antes de começar, eu só queria pedir que você considere deixar um like e se inscrever, porque isso ajuda muito o canal. E sem enrolação, vamos conhecer agora o mundo amaldiçoado de Axioma Vetiti. A história começa numa igreja, e de início a gente já vê que Beatrice foi capturada e presa pelo bispo Loretius, um homem que se intitula um devorador de pecados. E pelo que dá a entender, uma das missões do bispo é justamente caçar e eliminar axiomas como Beatrice. Axioma é uma preposição que pode ter um significado diferente dependendo da área. Na filosofia é uma coisa, na matemática e física é outra, mas resumindo, um axioma seria uma informação que é universalmente aceita, e a partir dessa informação você desenvolve uma linha de pensamento ou então cálculos e teoremas, que é o caso aqui do quadrinho. Ou seja, um axioma é uma base fundamental para se desenvolver algo muito maior. Beatrice, como é uma axioma, ela tem poder de criar e manipular teoremas matemáticos, e assim ela consegue soltar as suas magias. E pelo que dá a entender, axiomas como Beatrice foram caçados quase até a extinção. Imagino que talvez porque representassem algum perigo para as entidades daquele universo, daí vem o nome do quadrinho, Axioma Vetiti. Vetiti é uma palavra que vem do latim, que significa proibido, ou seja, axioma proibido. Inclusive tem um símbolo do pi ali no título do quadrinho. Agora, por que eles são proibidos, não sei. Esse aqui ainda é o prólogo da história e a gente só vai descobrir isso depois. Contudo, essa conversa do bispo também não vai durar muito tempo, já que logo em seguida, Iana vai entrar na igreja da forma mais indiscreta possível e sem dar muita chance pro cara se explicar, Iana já vai obliterar a cabeça do homem como se fosse uma melancia. Inclusive, algo que vai ser padrão aqui do quadrinho é que as lutas vão ser bastante violentas. Sempre vai ter muito sangue zorrando, até porque olha o tamanho da Iana. Qualquer peteleco que essa mulher dá em alguém já é motivo pra pessoa desmontar igual um Lego. Mas continuando, Iana vai libertar Beatrice daquelas correntes, e aqui a gente já percebe que essas duas têm uma química muito boa. É aquela típica dupla onde tem um personagem mais ranzinza, que tem um passado trágico, e outro mais animado, que às vezes serve de alívio cômico. E eu meio que gosto muito desse tipo de dinâmica, e aqui no quadrinho isso também é muito bem feito. Essas duas aí, inclusive, tem aquele típico hábito brasileiro de ficar achando graça da própria desgraça. Mesmo em situações de perigo, Iana e Beatrice ficam tirando onda uma com a outra, e a gente vai perceber isso quando aquele bispo, mesmo sem cabeça, vai se levantar e começar a se transformar numa criatura monstruosa. De início ele fica parecendo as plagas do R4, mas logo em seguida ele já vira um bicho medonho, cheio de cabeças e braços, que provavelmente são partes dos pecadores que aquele bispo devorou. Vale destacar que o visual desse bicho e dos outros monstros que ainda vão aparecer são sempre bem feitos. O character design no geral ele é muito bom. E aqui vai começar uma batalha dessas duas contra esse bispo endemoniado. Beatrice, como é uma axioma, vai se afastar um pouco para carregar o especial dela, que é um ataque chamado de Teorema Repimbocus. E enquanto ela tá preparando o Fatality, Iana vai começar a enfrentar aquele bicho sozinha. E olha, alguns quadrinhos, por melhores que eles sejam, muitas vezes não costumam ter cenas de luta muito boas.
lutas, às vezes acaba sendo um bagulho meio travado, duro, e são partes que não acabam recebendo muita atenção. Mas aqui em Axioma as lutas recebem bastante destaque. As batalhas costumam ser bem dinâmicas, o enquadramento junto das linhas cinéticas passa uma sensação muito boa de movimento, e dificilmente você fica perdido durante as lutas. Duas obras que eu acho que são exemplos perfeitos no uso dessas linhas de movimento são Dragon Ball e Gun, e aqui em Axioma isso também é bem feito. Durante o combate, Loretius vai fazer ali um comentário interessante sobre aquele bastão da Yana, dizendo que aquele é um artefato sagrado e que ela não deveria estar em posse daquilo. Então aqui a gente sabe que essa arma da Yana tem algum segredo, mas esse segredo a gente já vai descobrir daqui a pouco. E bem, a luta de Yana e do Bispo também não vai durar muito tempo, ela vai chegar ao fim quando Beatrice finalmente concluir o seu Teorema Repimbocos e soltar uma rajada de energia gigantesca no Bispo, e que vai vaporizar aquele monstro no mesmo instante. E é com as duas caindo exaustas no chão que vai terminar o epílogo. Mas como essas duas aí são caçadoras de deuses, obviamente elas não vão ficar paradas por muito tempo. Dias depois, Beatrice e Yana estão viajando numa carroça, indo atrás de um outro deus autoproclamado, e Yana durante a viagem acaba cochilando e nessa ela sonha e a gente descobre um pouco mais sobre o passado dela. Vemos que Yana há um bom tempo já é conhecida por diversos títulos: Matadora de Gigantes, Dama do Frenesi, o Uivo do Fim, títulos esses que Yana recebeu após participar de diversas batalhas, inclusive batalhas que ela lutou junto do seu antigo grupo, que era ali um bando formado por algumas pessoas que, julgando pela cara, não deviam ser almas muito boas, tanto que Yana nem queria mais ser parte daquele bando, até porque aparentemente o único objetivo daquele grupo era sair por aí destruindo vilarejos e eliminando qualquer ser vivo que eles vissem pelo caminho, e todos ali faziam isso simplesmente porque era divertido, mas Yana não via sentido algum naquilo. Mas se tinha alguém que se divertia destruindo tudo o que via pelo caminho, esse alguém era Ofélia Reis, a líder daquele bando, e que, levando em conta alguns diálogos que a gente vai ver mais pra frente, essa provavelmente vai ser a maior nêmesis da Yana aqui na história. A origem de Ofélia também é bastante interessante. Ao contrário do que normalmente se espera, Ofélia nasceu num ambiente quase que perfeito demais pros padrões daquele mundo, e desde pequena ela já era muito estranha, como se ela já tivesse algo de muito ruim no corpo dela, e esse lado ruim desabrochou de vez aos 16 anos, quando Ofélia sozinha liquidou toda a sua família. E depois de fazer isso, Ofélia foi caçada pelos habitantes do vilarejo onde ela morava, então ela foi eliminada e jogaram seu corpo ali no meio do mato para virar alimento para os lobos e abutres. Mas a menina era tão podre que nenhum animal ousou sequer chegar perto do corpo dela. Essa parte me lembra até a lenda do corpo seco, porque aqui a gente vê que Ofélia era alguém tão ruim, mas tão ruim, que ela não foi aceita nem no céu e nem no inferno. Logo, alguma entidade que a gente não sabe qual é, tocou a carne de Ofélia e de alguma forma milagrosa trouxe ela de volta à vida. Ofélia então se vingou do seu antigo vilarejo e depois disso conseguiu recrutar algumas pessoas e formar um pequeno grupo. E durante uma das batalhas que esse grupo participou, Ofélia trombou com uma guerreira gigantesca que deu uma surra nela na frente de todos, e essa guerreira obviamente era Yana. E essa também foi a primeira vez que Ofélia Reis sentiu seu coração pulsar em toda a sua vida. Ou seja, aqui a gente vai ter uma relação muito parecida com Guts e Griffin. Essas duas aí formaram uma aliança em algum momento da história, se desentenderam e agora caçam uma a outra. E essa briga das duas deve ter sido horrível, porque pra pessoa chegar ao ponto de raspar metade da cabeça é porque o trauma é gigantesco. Inclusive, na personagem da Ofélia, a gente vê um pouco daquele conceito que é muito presente em obras de Dark Fantasy, que é a concepção de mal absoluto. Esse que é um conceito de mal que, se formos seguir a linha de pensamento do santo Agostinho de Hipona, é um mal que não é uma substância, que não existe por conta própria, mas sim existe na ausência de bem. Ou seja, tudo aquilo que é criado ou tocado por Deus é essencialmente bom, e o que Deus não toca é nada, e esse nada simplesmente não recebe qualquer parcela de bondade. E isso tem muita relação com o próprio subgênero da Dark Fantasy, afinal o que vemos na maioria das histórias é a ausência de um deus, ou então deuses indiferentes às suas próprias criações, e aparentemente vai ser esse tipo de deus que a gente vai ver aqui na história. E justamente por eles serem indiferentes é que o caos e a negatividade perpetuam naquele
universo. E aqui em Axioma parece que essa indiferença divina gerou um caos e um vazio tão profundo que chegou ao ponto de corromper até um ser dentro do ventre da sua própria mãe. Mas como a gente ainda tá no primeiro volume do quadrinho, não dá pra comentar muito sobre isso. Então vamos voltar pra história. Yana enfim acorda e agora ela e Beatrice finalmente chegam ao seu destino, uma pequena vila localizada em meio a uma enorme floresta. E isso é algo muito estranho, aquele vilarejo parece normal até demais. É bonito, é ensolarado, mas segundo essas duas, o mundo em que elas vivem é um lugar completamente amaldiçoado. É um mundo abandonado por Deus, não deveria existir um local próspero igual aquela vila. Aquilo tudo parece mais uma grande miragem. Contudo, Yana e Beatrice não vão ter muito tempo para raciocinar sobre isso, já que uma pequena criatura terrível agarra as pernas de Yana, uma garotinha. Logo o pai da menina aparece, um homem chamado Bartolomeu, e ele logo oferece um quarto ali na vila para as duas se hospedarem, passarem a noite e descansarem um pouco. Já pela noite, Yana e Beatrice estão tomando um banho, e algo que eu amo nessa cena é que tem uma banheira enorme que nitidamente deveria caber uma meia dúzia de pessoas ali dentro, mas tipo, a Yana é tão gigantesca que ela sozinha ocupa a banheira inteira. E nessa cena, Beatrice diz o que realmente há de errado naquele vilarejo. Beatrice explica que o nosso mundo é ordenado a partir do caos, e que no universo há padrões ocultos que regem as leis daquele mundo, ou seja, a teoria do caos. Porém, naquela vila as coisas não funcionam assim. Beatrice, como é uma axioma, percebe que naquele vilarejo está tudo muito sob controle. As equações estão perfeitamente estruturadas, como se houvesse alguém manipulando toda a realidade daquele lugar. E só existe um ser capaz de controlar tantas estruturas complexas de uma vez só. Logo, as duas percebem que aquela vila está sob o controle de um deus autoproclamado. Depois do banho, as duas saem para passear e veem que o vilarejo está em festa. As pessoas bebem, se divertem e até Beatrice sai para brincar com outras crianças, enquanto Yana troca um papo com Bartolomeu. E o homem confirma para Yana que realmente aquela comunidade só está daquele jeito por conta de um suposto anjo. A vila de Largovis era um lugar terrível, era infestada de demônios, a terra era infértil, não tinha sol e todos ali passavam muita fome. Até que um dia chegou um senhor daquelas terras e ele milagrosamente transformou o lugar num paraíso. Agora ninguém sofreria mais e as crianças poderiam finalmente crescer e se desenvolver. Inclusive a própria Yana comenta que talvez essa seja a primeira vez em que ela vê Beatrice ser genuinamente feliz naquele mundo. Ver aquela cena dá até uma leve esperança de que talvez em algum dia aquele mundo venha se tornar um lugar minimamente bom para se viver. Contudo, Bartolomeu revela que, obviamente, para manter aquela vila como o paraíso que é preciso pagar um preço, e esse preço a gente vai descobrir que não é nada barato. Mais tarde, quando iam dormir, Yana e Beatrice escutam uma gritaria vindo do centro da vila, e aqui elas descobrem que o preço para que aquela comunidade tenha uma vida confortável é que todos ali, vez ou outra, entreguem seus filhos para servirem de alimento ao anjo daquelas terras. Yana obviamente não concorda com aquela atitude e simplesmente liquida com todos os soldados que estão a mando do senhor daquela vila. E aqui vale destacar algo que eu achei interessante aqui nesse quadrinho. Como dá pra ver, a Yana é um personagem tanque, e o padrão desses personagens é que eles são sempre muito fortes e resistentes. A Yana me lembra até o Montanha das Crônicas de Gelo e Fogo, porque ela consegue eliminar todos esses cavaleiros só na base da força bruta. Só que o problema desses personagens tanques é que eles costumam ser muito lentos. Porém, esse não é o caso da Yana, porque ela é rápida para um senhor caralho. Essa mulher é o demônio, um soldado comum ali não tem sequer tempo de reação a qualquer um dos ataques. Inclusive, algo que a Yana tem em comum com o Montanha é que ela também tem o hábito de pipocar o crânio de quem ela enfrenta. Eu acho que esse é o protocolo padrão de toda a luta que essa mulher participa. Mas continuando, Yana e Beatrice, depois dessa batalha, vão até o castelo do Pidiri para confrontar o tal anjo daquela vila, e Yana consegue ali um encontro com o senhor feudal, com a justificativa de que ela tá entregando uma axioma, que é uma espécie rara naquele mundo, o que mais uma vez é um indicativo de que provavelmente esse povo da Beatrice foi em algum momento caçado e agora está à beira da extinção. Pois bem, as duas conseguem entrar no castelo e então encontram um Lorde Guardião daquelas terras, e quando o velho percebe que a mulher que tá na sua frente é a Yana, ele já entra em choque e manda seus soldados acabarem com ela. Contudo, antes da batalha começar, o Lorde recebe um chamado do suposto anjo, e então decide marcar um encontro dessa entidade com Yana e Beatrice. As duas então passam por uma porta e atravessam um portal que as levam para um lugar que não dá para saber direito o que isso é, provavelmente alguma dimensão fora do plano terreno, e lá elas percebem uma coisa terrível, que aquele
aquele tal anjo não é um simples deus autoproclamado, mas sim uma criatura cósmica intitulada de Filho de Hadur. Quem é Hadur? Não sei, mas provavelmente é o deus supremo daquele universo. Talvez ele seja inspirado no deus Hadur, uma entidade da mitologia húngara antiga, mais especificamente da mitologia Magyar. Hadur seria o deus da guerra e da forja, e segundo alguns contos, ele que teria forjado a espada de Deus, uma espada lendária que foi empunhada por Átila, o Runo. E considerando que Yana também empunha uma arma sagrada, imagino que isso tem alguma relação com o deus Hadur. Mas isso também é só outra teoria minha, então vamos continuar a história. E Yana vai tentar atacar o bicho, mas obviamente não vai fazer nem cócegas na criatura, e ela vai ficar ali no canto dormindo um pouco. Enquanto isso, Beatrice e o filho de Hadur vão começar a trocar um papo, e a entidade vai comentar que ela foi abandonada pelo seu pai, e por isso ela agora está presa naquelas ruínas. E aqui a gente vê mais uma vez como essa ausência de um deus resulta num mal absoluto, um mal que não só atinge as criaturas inferiores como os humanos, mas também perturba outros seres cósmicos que também são criações do deus daquele universo. E esse filho de Hadur diz que justamente por se sentir abandonado é que ele busca usar os olhos dessas crianças para ver se assim ele consegue encontrar seu pai em meio à vastidão do universo. Mas claro que Beatrice não vai se permitir ser consumida por aquela entidade, e ela então vai fazer algo que eu achei muito interessante. Ela, como é uma axioma, percebe que aquela não é a verdadeira forma do filho de Hadur, aquela é uma ilusão construída a partir de um teorema. Logo basta Beatrice resolver esse teorema que ela vai destruir aquela forma e assim enfraquecer a criatura. E isso é algo que eu achei muito bacana, porque no conceito de horror cósmico que a gente vê desde as obras do Lovecraft, normalmente se vê que as entidades, por serem cósmicas ou muito ancestrais, elas não podem ser compreendidas pela mente humana. É impossível para o intelecto humano conceber a existência de certas entidades. Por conta disso, os personagens são sempre consumidos por uma loucura indescritível. Porém, aqui em Axioma Vetite é diferente e a gente vê uma leve subversão desse aspecto do horror cósmico. Pois se tudo nesse mundo é composto por teoremas e se realmente a matemática foi a linguagem em que Deus escreveu todo esse universo, logo uma entidade cósmica como o filho de Hadur, que deveria ser inconcebível, agora também pode ser compreendida através de um teorema matemático. E é isso que Beatriz faz, ela destrói parte desse teorema, assim revelando a verdadeira forma daquela criatura, e que por sinal lembra bastante o Cthulhu do Lovecraft. E após isso, Yana volta e assim começa outra cena de luta que, assim como as outras, segue muito bem feita. Ela e Beatriz enfrentam o filho de Hadur, fazendo uso de alguns combos de magia e força bruta, e é uma luta muito boa mesmo, mas nada do que elas fazem adianta. Aquela entidade é extremamente poderosa, e no fim de tudo, Yana é derrotada quando é perfurada por diversos tentáculos do filho de Hadur. Nesse momento, Beatrice tenta revidar os ataques com o seu poder máximo, mas também em vão, e ela também acaba sendo derrotada. Yana no chão, já com o pé na cova, se questiona por que ela é tão fraca e decide remover aquela máscara de demônio que ela usa desde o começo da história. E aparentemente essa máscara funcionava como um tipo de contenção, porque quando a Yana tira aquele artefato, seu rosto começa a se deformar e ela fica parecendo o Baraka do Mortal Kombat. E aquele porrete, que lembrando é uma arma mística, também começa a revelar sua verdadeira forma e meio que vira um tipo de machado do demônio. E aqui basicamente Yana entra no modo Berserk. Ela encarna uma fúria animalesca, ela fica mais forte, mais rápida e quase que completamente irracional, tanto que quando Yana ataca o filho de Hadur, ela não só o destrói, como também começa a devorar a entidade ainda viva. E eu não sei se o quadrinho vai seguir essa ideia, mas imagino que a Yana tenha feito aqui um tipo de antropofagia, que seria o ato de devorar a carne de um inimigo com o intuito de absorver sua força, coragem e espírito. Esse ritual era praticado por algumas tribos indígenas brasileiras, como os Tupinambás, mas isso é teoria minha, não sei se vai ter isso aqui na história, mas é uma possibilidade. E depois de devorar o filho de Hadur, Yana decide que Beatrice vai ser a sobremesa, mas por pouco ela ainda consegue recobrar a consciência depois de pôr de volta a sua máscara. Quando Beatrice acorda, ela fica meio assustada, mas aparentemente essa não é a primeira vez que Yana se transforma naquela coisa. As duas então conseguem criar outro portal e sair daquele lugar, mas o que elas veem quando voltam não é lá muito agradável. Como o filho de Hadur se foi, as equações e ilusões que cobriam aquela vila também desapareceram, e todos ali voltaram ao estado miserável que se encontravam antes. E o pior, aquela entidade nunca havia melhorado a vida daquela comunidade. Toda a comida e água que aquelas pessoas tinham não passavam de ilusões. Debaixo dos panos, todos ali estavam definhando aos poucos aquele vislumbre de esperança
segurança e felicidade que Yana e Beatrice tiveram também era uma ilusão. Não há esperança naquele lugar, aquele é um mundo abandonado por Deus. Então Beatrice e Yana se perguntam se não era melhor ter deixado aquele povo viver nessa ilusão. Mesmo que eles não pudessem ser salvos, pelo menos todos ali teriam um fim menos doloroso. E esse é um debate que a gente pode trazer até para o mundo real quando tratamos de algumas religiões, porque mesmo que certas crenças se mostrem falsas, talvez elas ainda tenham a sua devida importância. Crer na existência de uma entidade maior, independentemente dessa entidade existir ou não, ainda pode trazer um conforto para algumas pessoas. O mundo muitas vezes é corrupto, é desesperançoso e talvez a nossa existência nesse universo não tenha motivo ou sentido algum, mas a crença em algum Deus pode tornar a realidade desse mundo muito mais suportável. Para algumas pessoas, essa fé pode dar a sensação de que a vida vale a pena ser vivida. Muitas vezes a crença é o único apoio que alguns podem ter, porém quando essa fé é tirada, quando tudo ao redor se revela uma grande mentira, para essas pessoas acaba restando apenas o ato de encarar a visão infernal da própria realidade. Todos da vila de Largoves agora estão libertos da ilusão daquele suposto anjo, mas agora todos ali também se encontram aprisionados em um mundo amaldiçoado e sem a presença de um Deus. Então, será que essa liberdade valeu a pena? E bem, esse primeiro volume termina mais ou menos aqui, e vendo esse último diálogo entre essas duas, me parece que Yana, ao decorrer da história, vai aos poucos deixar de ser uma pedra, enquanto Beatrice vai se tornar cada vez mais fria conforme enxerga aquele mundo. Mas para descobrir isso a gente vai ter que ler os outros volumes, que atualmente estão em financiamento no Catarse. O primeiro volume teve um sucesso no financiamento e já foi publicado, e o segundo volume está com a campanha aberta no Catarse, e caso vocês queiram apoiar eu vou deixar o link aí nos comentários. Como esse ainda é o primeiro capítulo, não tem como eu falar muito sobre a obra ao todo e nem sobre alguns conceitos que aparecem, já que vão ser mais desenvolvidos nos próximos volumes. Mas eu particularmente não tenho absolutamente nada a reclamar de Axioma Verity até agora. Acho que teve um início muito promissor e pode vir a se tornar uma obra muito boa. Eu gostei demais das protagonistas, Beatrice e Yana têm uma química muito boa. O sistema de poder que mescla matemática com magia eu também achei muito legal. Os monstros no geral são muito bem feitos, o mundo ali parece que vai ser bem interessante, mas por enquanto é só aguardar os próximos capítulos e ver qual caminho toda essa história vai levar. E eu acho que é uma obra promissora, eu mesmo tô bastante curioso pra ver como o quadrinho vai terminar. Mas enfim, deixem nos comentários o que vocês acharam de Axioma Verity e também comentem quais outras histórias ou outras obras de Dark Fantasy vocês gostariam de ver vídeo aqui no canal. Muito obrigado aos membros desse mês que impedem esse canal de cair no limbo das profundezas desse YouTube. Muito obrigado também a você que viu o vídeo até o fim. Curta e comente se você gostou e até outro dia.